como é que eu posso falar? As pessoas, muita gente veio dizer que o projeto da Amanda era lacração. Você viu isso, Riso? Muita gente falou, né? Ah, esse projeto da Amanda é lacração. E tanto achavam que era lacração, né? Porque bolsonaristas só trabalham com isso, que eu vi esquerdistas falando que eram. Legal, vamos fazer o deles lá, que é atacar o projeto. E bolsonaristas ficaram com ciúmes. Teve um vereador patético de Curitiba, chama Guilherme Kilton. Eu já bati nesse cara antes, ele é tipo o mini Dallagnol. Ele até tenta parecer fisicamente com o Dallagnol. E é um mamador de Bolsonaro. É um mamador lá do Partido Novo, né? Mamador de saco de bolsonarista, pra ser bem claro, né? Ele foi lá e ficou com ciúmes, ele criou a lei anti-Anitta, porque assim, ele nem entendeu. Quando o cara cria a lei anti-Anitta, ele viu assim, entendi, eles estão querendo xingar um músico, né? Porque a gente de direita, a gente xinga músico. Ele não tá entendendo, isso aqui veio disso aqui, sabe? Que a gente tem toda uma construção, uma ideia de enfrentamento ao crime organizado. A gente foi pra El Salvador estudar o que os caras faziam em El Salvador. Ele entende que tem toda uma construção pra chegar na lei anti-Oruan. Né? Que a lei anti-Oruan, ela tá num outro contexto, que não é lacração, é de enfrentamento ao crime organizado. A lei anti-Anitta, que foi aquela cópia lacradora que o cara tenta fazer, é tipo o bolsonarista. Ele, entendi, é pra ter like, né? Deixa eu ver um jeito de fazer like. A Anitta é mais famosa que ele, vamos fazer a lei anti-Anitta. É isso, né? É um tanto quanto patético, né? Mas tudo bem. Então, vieram atacar a gente falando que era lacração. A gente falou, isso aqui não é lacração. Que tipo de lacração é essa que você coloca a sua vida em risco, você começa a receber ameaças de morte em série, simplesmente porque, sei lá, você quer lacrar? Não é, cara. O projeto, a esquerda trata como um perigo. Repararam que a esquerda não fala do projeto? Repararam que a esquerda, ela, tipo... Porque, invariavelmente, cara, parece que você tá defendendo bandido, sim. E a real é assim, eles defendem bandido. Mas a própria base deles, e se eles querem popularizar a base deles, eles já sacaram isso. Não concordo inteiramente com isso. Não é todo esquerdista que vai comprar um discurso pró-bandido assim. O caso mais engraçado foi daquele chavoso da USP, que é o chavoso da USP. E ele veio atacar o projeto e ele teve que fechar os comentários que próprios seguidores dele estavam batendo. Várias dessas páginas de rap que foram defender o Oruan começaram a apanhar dos seguidores. Né? Muita gente começou a apanhar dos seguidores, porque mesmo seguidores mais progressistas, ou mesmo fãs desse tipo de gênero musical, falam, pô, mas calma aí, né? Isso é cruzar uma linha. E eles só estão tendo essa reflexão porque eles foram provocados a ter uma reflexão. Então a esquerda não tá conseguindo sair em defesa. E mais, tá? Várias coisas muito ruins começaram a acontecer pra esquerda. A gente teve uma série de assassinatos acontecendo nos últimos dias, né? As últimas 2 semanas foram tomadas de ataques, né, tristes ataques. Nós tivemos um avanço de uma série de iniciativas do judiciário e do Poder Executivo pró-bandido. O programa Pena Justa vai nessa linha. Então, quando você vai juntando tudo isso, você tem uma tempestade perfeita. Meio que o que está acontecendo agora com o Oruan é a tempestade perfeita. Um artista burro, sob pressão, né? Um apologeta burro, sob pressão, defensor de uma facção criminosa que acaba de fazer um pacto com sua maior rival, outra facção criminosa, o PCC, para defender um tipo de projeto que está andando no Poder Executivo, começa a ficar afetado por uma pressão externa que está recebendo, precisa vender álbum, fica sob pressão dos outros colegas, gravadoras, né? E não tem cabeça para poder enfrentar essas coisas. Esse cara fica gerando, portanto, fatos contra ele próprio, então ele começa a fazer ataques, ele bota o filho do Elias maluco pra atacar a Amanda e manda como é que é o negócio do Jack? Dá Jack pra ela, né? Fazendo uma referência a algo que a gente sabe muito bem o que é, né? Isso tudo dentro de um contexto de avanço desse mesmo crime, de matérias do Estadão detonando, né? E foi o MBL a dar luz a essas matérias, especialmente do Childers, que tratavam do avanço do narco-estado pra dentro do governo Lula. Né? Basicamente reuniões envolvendo a ONG ligada ao PCC sendo levada pela mesma janeira do PSOL para reuniões no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos. Então todas essas coisas estão acontecendo juntas, a casa caindo disso, plum, é tudo assim. Rolou uma tempestade perfeita agora que está fazendo com que muitas pessoas abram o olho para um problema que nós estamos avisando. Ei! Narco-estado! O Brasil tá vendo narco-estado! Hello! E sim, está. Sim, está. Tá? Eu não irei, de maneira alguma, diminuir os riscos que a gente corre fazendo isso, ou entender também o nosso tamanho para enfrentar. A gente não tem hoje o tamanho para fazer esse enfrentamento, dado que a gente não administra governos estaduais. Eu acho que esse enfrentamento poderia começar através dos governos estaduais. Um bom e forte governo estadual
que tenha uma boa polícia, uma boa inteligência, uma boa capacidade de ação, pode, a despeito do governo federal, a despeito das leis atuais, fazer o que o povo quer. Fazer o que o povo quer pode significar receber pressão de algumas autoridades, mas às vezes você precisa fazer o que você precisa fazer, né? Às vezes você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, tem que ir pra cima. Nós não temos ainda essa posição. Agora, com as posições que nós expomos, por exemplo, uma vereança aqui, um deputado aqui, outro acolá, nós conseguimos fazer mais do que a gente consegue. Existe um... Vocês já devem ter visto, né, quando... Né, no jargão de quem acompanha a Fórmula 1, né? Ah, o cara tá no limite do carro. Sabe? Ah, o Ayrton Senna dirigia no limite. Tipo assim, o carro podia chegar a um determinado tempo de volta. Não tinha como ir mais rápido do que isso. Se ele vai mais rápido que isso, você já tá, vamos dizer, esgarçando o que você podia... O carro, você tá, vai bater a qualquer momento. O Senna era muito assim. O Schumacher, quando andava em ritmo de volta de classificação no meio da corrida era assim. Vários pilotos, o Verstappen é assim. Estão tirando o máximo do carro. A gente tá tirando o máximo que a gente pode das posições institucionais que a gente tem. A gente tá tirando o máximo. Tá? Assim, não tem muito mais que com alguns vereadores, deputados a gente consiga fazer. A gente não tem senadores, mas assim, acima de tudo a gente não tem governadores. Se tivesse governadores, né,